Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Fiquei uma semaninha aí afastada dos nossos estudos de Gênesis, mas foi porque fui derrubada pela dengue, mas o Senhor, bondoso, misericordioso, me trouxe de volta e eu estou aqui e vou fazer ainda mais, né? Não tenha nada que nos pare nesse trabalho. E hoje a gente vai continuar sobre o estudo de Gênesis. A palavra é Gênesis 34, versículo 1. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, te agradecer, te glorificar. Que o Senhor, Pai, coloque as palavras que devam sair da minha boca, que tudo aquilo que vier, que seja para edificação, para transformação de caráter, para reflexão, para que as pessoas possam se arrepender de andar numa vida de pecados e se transformar, Pai, começar a andar junto contigo. Que elas possam ter uma vida plena e que tenha uma aliança e um posicionamento diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos dar a orientação para que a gente possa ter uma vida de comunhão e uma vida de obediência a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Te glorificamos em nome de Jesus, amém. Vamos falar de uma moça chamada Diná, e ela nos traz uma lição muito importante, principalmente para essa geração, para a geração dos jovens, né? Então, é Gênesis 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-te esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que se viessem. Diná, como as moças como os jovens, né, da geração, foi uma menina curiosa que foi levada pela influência de meninas pagãs, né, meninas que não tinham a mesma disciplina espiritual que Diná, né? Esse texto ele vai destacar o momento da infelicidade dessa moça quando ela decidiu ir pela cabeça, né, de outras pessoas. Diná foi a única filha mulher de Jacó. Seu nome significa julgada. Segundo os estudiosos, Diná ela possuía cerca de 15 anos de idade, uma adolescente. Mas ela quis se envolver em paixões perigosas e aí acabou sendo influenciada por amizades para ir em lugares que não tinham a mesma influência espiritual, não tinha aquele cuidado, não era da mesma ligação que ela, né? E aí ela se envolveu numa paixão perigosa, um príncipe Siquém se apaixonou, né? O príncipe daquela terra, a terra de Siquém, se apaixonou por ela e essa paixão trouxe muitas consequências ruins, não só para ela, como também para os seus pais, para os irmãos e para os próprios homens daquela terra, né? Então a gente percebe que essa atitude de Diná, como as atitudes de muitas mulheres da nossa geração também, Diná, ela tinha uma vida de disciplina espiritual, ela era uma menina virgem, estava em santidade, frequentava um lugar, né? Ela andava com pessoas que tinham a mesma disciplina espiritual com ela, mas como muitos adolescentes hoje, muitas vezes sendo criados em lares cristãos, têm a curiosidade de sair e conhecer as coisas do mundo. Só que poucos percebem que existem brechas espirituais quando você é influenciado pelas coisas do mundo. Deus, na palavra, já nos diz, o mundo já é do maligno. Então, quando você escolhe, né, andar pelos próprios prazeres,
né, seguir uma vida por escolhas mundanas, você abre brechas para que o inimigo haja na sua vida. E foi assim que aconteceu com Diná também. Ela abriu uma brecha para que coisas ruins acontecessem na vida dela. Por quê? Porque a curiosidade dessa idade como adolescente fez com que ela abrisse uma brecha muito grande na vida para que coisas ruins acontecessem. E isso é uma lição muito importante para as pessoas dessa fase, dessa época, né? Em Gênesis 34, versículo 1, é dito que Diná, ela saiu para ver as filhas da terra. Essa frase indica que ela fez amizade com moças mundanas. Ela fez essas moças habitavam naquele lugar, em Siquém, né? Diná também foi influenciada pela vida mundana de outras moças de sua idade, que viviam naquela sociedade pagã. Eram pessoas que tinham outras doutrinas, outros pensamentos, outra mentalidade. O ambiente, ele influencia as pessoas. Se você está num ambiente bom, um ambiente de elevação espiritual, você tende a crescer, você tende a se elevar também. Se você escolhe estar em ambientes ruins que te levam para uma vida destrutiva, você também vai ser influenciado e vai se tornar aquilo que aquele ambiente proporciona, né? Bom dia. Eu estou numa live, só um momentinho que eu estou numa live ao vivo. Estou numa live ao vivo. Só um momentinho, por favor. Então, o escritor sagrado de Gênesis, ele diz e afirmou que Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Quantas mulheres, quantas pessoas que tomam essa atitude de se envolver com homens que nem conhecem, né? Se envolvem, têm até relações com esses homens, sem conhecer, sem saber nem de onde vem, qual é a história dessa pessoa. Mas elas esquecem também que existe algo espiritual quando você se envolve com pessoas. Existe transparência, aliança. O ato sexual é um ato de aliança, de pacto de sangue. Por isso que as doenças são transmitidas também através do ato sexual. Você está fazendo um sacrifício de sangue com aquela pessoa. E quem é essa pessoa? Com quantas pessoas ela se relacionou? Toda transferência espiritual vai vir para você. Se aquela pessoa tem problemas emocionais, se aquela pessoa carrega espíritos, né, muitas vezes malignos nela, isso tudo vai ser transferido para você. E aí você não sabe o porquê que você está se sentindo assim, o porquê que você está tendo determinadas reações, porquê que você está, né, tendo problemas de saúde, porquê que você está tendo pensamentos autodestrutivos. Você desconhece de que aquele ato sexual com aquela pessoa que você nem sabe com quem ela se relacionou, com quantas pessoas ela se relacionou, tudo que estava nela foi transferido para você. Além de você estar no pecado. O pecado, ele abre brecha para que coisas ruins aconteçam na sua vida. E a brecha não é só espiritual. No momento que você está abrindo essa brecha, você está abrindo brechas para doença. O salário do pecado é a morte. Não existe outra consequência senão a morte, se você não leva uma vida plena, se você não toma cuidado com as alianças que você faz na sua vida, principalmente em relacionamentos. Se você está se envolvendo com vários parceiros ao mesmo tempo, você não tem ideia das transferências espirituais, de toda uma consequência espiritual que está ocorrendo na sua vida. Então é muito importante que a gente tenha o cuidado e que a gente tenha essa mentalidade de que o nosso corpo é um templo. Ele é um templo sagrado mesmo. É um templo e você precisa cuidar, você precisa ter uma disciplina, você precisa ter cuidado com pessoas com quem você se relaciona. Porque vai transferir tudo de negativo que estiver naquela pessoa, tanto espiritual quanto físico, né? Pode transferir para você. Então, o tratamento que Diná recebeu foi dado como se ela fosse uma prostituta. Ela era uma menina que andava em santidade, tinha uma disciplina
E ela foi tratada como uma prostituta, porque se envolveu com pessoas erradas, estava no ambiente errado. Ela se humilhou, e o príncipe a humilhou, deitou com ela, e o tratamento foi como uma prostituta, sendo que ela era uma menina de família. Era humilhante para uma moça daquela época, virgem, se relacionar sexualmente com alguém antes de se casar legalmente. Então isso foi uma humilhação, não só para sua família, como para aquela região, né? Em Gênesis 34:12, o rapaz que abusou sexualmente de Diná, ele mandou Jacó aumentar o valor do dote da moça, para tentar consertar o seu erro, que era um grave erro naquela situação. Isso poderia causar guerras e acabou causando, né? Mesmo ele tendo feito esse acordo, mesmo ele tendo se apaixonado por Diná, assumido a Diná como esposa, né? Os seus irmãos revoltados, os irmãos de Diná revoltados, foram naquele local e fizeram uma guerra, mataram todos os homens daquele lugar. E a vida de Diná nos traz lições espirituais muito importantes para as moças cristãs e não cristãs dessa época. O seu envolvimento com más companhias corrompeu sua vida moral e espiritual. E assim acontece nos dias de hoje. Está lá em 1 Coríntios a orientação de Paulo, que escreveu: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O ambiente errado vai te corromper. Pessoas que não querem ter uma vida de disciplina vai ser corrompida. Paulo advertiu o jovem Timóteo também acerca das paixões perigosas. Foge também das paixões da mocidade. Mais adiante, José, irmão de Diná, também sofreu assédio sexual da esposa de Potifar, mas ele também se manteve num posicionamento pleno com Deus, de presença, de aliança com Deus. Ele falou: eu não vou desagradar o meu Deus, caindo na tentação, né? Mesmo assim, ele sofreu injustamente, foi preso, porque aquela mulher falou mentiras sobre ele. Paulo também advertiu ao jovem Timóteo acerca das paixões perigosas. Foge também das paixões da mocidade. Está lá em 2 Timóteo 2, versículo 22. Mais adiante, José, irmão de Diná, sofreu assédio por parte da mulher do Senhor, né? Do seu senhor Potifar, mas ele conseguiu também fugir das garras dela. Siquém, príncipe daquela terra, ele seduziu Diná. Ele tentou consertar o erro, mas mesmo consertando esse erro, houve consequências. Em 1 João 2, versículo 15, esse apóstolo advertiu sobre o perigo de os jovens se apegarem às coisas do mundo, às tentações do mundo, a influências que não tenham a mesma linha espiritual, né? Que essa pessoa. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diná, ela possuía 12 irmãos, que poderiam servir como verdadeiras muralhas de proteção para impor respeito e preservar e impor respeito aos pretendentes dela. Nada disso, porém, adiantou. 12 irmãos guerreiros, nada disso adiantou, porque a escolha dela foi ir conhecer o mundo. E as consequências, a vergonha, a humilhação, foi uma coisa drástica. Isso também acontece nas nossas vidas, nos dias de hoje, com essas escolhas erradas que os jovens fazem, que nós fazemos, que eu já fiz um dia lá atrás, e eu paguei pelos meus pecados e pelos meus erros, de uma forma muito dolorosa, né? Na primeira vez que a moça teve a oportunidade de sair um pouquinho para conhecer as coisas do mundo, as filhas da terra, ela se contaminou com as práticas libertinas delas. Que a gente possa aconselhar as nossas moças, os jovens, todas as mulheres, que vocês possam ter um discernimento espiritual das pessoas que vocês estão se envolvendo. Peça a opinião de Deus, peça o discernimento espiritual para pessoas que vocês estejam se envolvendo, porque vocês estão atraindo, né, consequências e situações negativas para a sua própria vida. Quando você decide pelo pecado, decide se envolver, ter prazeres momentâneos que podem trazer consequências para toda uma vida e abrir brechas também
para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Que possamos aconselhar todas as mulheres, todas as moças, todas as jovens a evitarem as influências negativas de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que escolhem os prazeres desse mundo e não temem a Deus. Andar em obediência a Deus é ter uma vida plena, é ter uma vida feliz, é ter uma vida segura e protegida de influências espirituais, emocionais, mentais e físicas. Em 1 Timóteo 5, versículo 22, Paulo também aconselhou ao jovem Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. A santidade é algo que vai te trazer benefícios para toda a vida. Escolha andar com Deus, pedir a orientação de Deus para as alianças que você faz na sua vida. Se você quer se relacionar com alguém, antes de se relacionar com essa pessoa, vai orar, pede a direção de Deus, pede a resposta dele, para ver se essa pessoa foi enviada por ele. Porque se não foi enviada por Deus, ela vai te trazer problemas, vai te trazer consequências negativas, né? Então todo mundo, né? Todos nós queremos ser felizes, queremos ter saúde e uma vida plena, próspera, perfeita. Só que nós erramos quando nós fazemos as nossas próprias escolhas, sem a opinião de Deus. E as escolhas também estão nos relacionamentos. Não escolha andar com pessoas que vão te levar a uma vida distante com Deus. Escolha andar com pessoas que estejam próximas de Deus, que possam te orientar para uma vida feliz, plena e satisfeita, né? A verdadeira felicidade, a verdadeira saúde está em uma vida em obediência, em santidade, em aliança com Deus. Outra coisa disso, a sua curiosidade pode trazer consequências terríveis para a sua vida. Como aconteceu com Diná lá atrás, mesmo havendo aliança entre o pai, mesmo ele se apaixonando e tentando consertar o erro, os irmãos dela foram lá e mataram todos os homens. Isso foi uma brecha que se abriu. Nos dias de hoje, nós também abrimos as brechas para que coisas ruins aconteçam através das nossas próprias escolhas. Então exerçam a autorresponsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Coisas ruins estão acontecendo, observe qual é a brecha que eu estou abrindo na minha vida para que eu esteja atraindo esse tipo de pessoa, para que eu esteja atraindo esse tipo de amizade que está me levando para um lugar que não vai ser construtivo para a minha vida, que não vai me trazer benefícios, que não vai me levar para um próximo nível e nem me aproximar de Deus. Se afaste desse tipo de pessoa. Se afaste de pessoas que te distanciam de Deus, porque coisas boas não virão deste lugar. As pessoas que escolhem o mundo, elas estão escolhendo o lado negativo. As pessoas que escolhem Deus, que escolhem andar em obediência, que escolhem andar numa disciplina e com pessoas que estejam nessa mesma frequência, elas vão se levar, elas vão conseguir ter uma vida plena e feliz e se envolver com pessoas que verdadeiramente vão trazer coisas boas para sua vida, tá bom? Então que a vida de Diná seja um exemplo para você, mulher, menina jovem. Não se envolva, não queira experimentar as coisas do mundo que não sejam de Deus, né? Isso vai te trazer só consequências negativas, só tristeza, só preocupação e problemas. E até mesmo pode te trazer coisas muito graves, que depois você venha se arrepender e possa até falar, poxa, por que eu não ouvi aquela palavra? Por que eu não segui aquele caminho? A melhor escolha é andar com Deus. Se você quer ser feliz, se você quer ter amizades boas, se você quer ter um relacionamento pleno, feliz, né? Em todas as áreas da sua vida, escolha sempre as amizades que te aproximam de Deus, tá? Porque esse vai ser o caminho certo, o caminho de proteção no espiritual, no emocional, no mental e no físico. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.